No Salmo 119, deixa aberto, nos primeiros versículos, abra lá a sua Bíblia. Glória a Deus. Acharam? Quantos de vocês já fizeram uma caminhada ou já andaram num lugar aonde você chega no final da tarde, chega em casa e está bem sujo, empoeirado, a poeira sobe por dentro da roupa, aí fica agarrado na canela aqui por dentro? Já fizeram isso? Quantos já ficaram assim? Que é bom andar no lugar onde teve queimada, né? Dentro daquela cinza, aquilo vai subindo e você vai ficando completamente sujo. Amém? Fica sujo ou não fica? Andando dentro de sujeira? Fica ou não fica? Quando a pessoa está suja, o que ela pensa? O que ela quer? O que ela mais quer quando está suja? Se lavar. E quando você pensa em se lavar, o que você pensa? Você pensa em quê? Numa toalha? Você pensa num ventilador? Você pensa em quê? Hein? Tomar banho. Mas tomar banho de quê? Água. Diga água. E assim nós temos que pensar. Nós andamos neste mundo, na verdade, esse mundo está sempre tentando nos sujar. Porque o mundo jaz no maligno. Diga, o mundo jaz no maligno. Então, cada dia, cada momento, impressionante como hoje tem coisas para sujar, para contaminar. É impressionante a pressão do inferno sobre a nossa vida. Eu não sei se é assim com você, comigo é. Eu tenho que vigiar de dia, de manhã, de tarde, de noite, todo momento vigiando, orando, mas antes vigiando. Hoje eu acho que a igreja está mais para vigiar que orar. Nós temos que orar, mas vigiar muito mais. Por quê? Satanás, ele não tem dado moleza, ele tem jogado duro para te sujar. Porque na verdade a sujeira é algo que você pode também acostumar com ela. Já pensou nisso? Já viu o mecânico? O mecânico é impressionante, né? O mecânico mesmo, aquele mecânico de oficina, ele tem uma roupa que parece uma besteira, um negócio de louco. Ele chega de manhã, ele coloca aquela roupa. Por quê? Porque ele não vai fazer mais questão de continuar se sujando. Aí depois ele tira aquela roupa, se lava, passa lá, lava a mão, lava os pés, toma um banho. Mas se ele tiver dificuldade em se sujar, ele não pode trabalhar. Aí é diferente. Aí Jesus diz, quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem está limpo, limpe-se mais ainda. O que quer dizer? No mundo nós temos que estar sempre nos limpando mais ainda. Diga, no mundo, vamos lá, no mundo, eu preciso estar me limpando muito mais ainda. E quando você está sujo, naturalmente você pensa em quê? Água. Diga, água. E quando você está sujo espiritualmente, você pensa em quê? Hein? Parou todo mundo. Ué, o que se pensa? O que limpa pecado? Hein? O sangue de Jesus purifica, né? Limpa e perdoa. Mas o que limpa o homem, que transforma o homem, o que lava o homem, é a palavra. A Bíblia diz, vós estáis limpo pela palavra. O sangue de Jesus justifica, mas que purifica o homem é a palavra. Por quê? Nós somos arrependidos, mas ainda estamos num processo de lavagem. De certa forma, quando alguém fala assim, o crente faz lavagem, mas não é lavagem cerebral, é lavagem no cérebro, no espírito, na alma, no corpo, é lavagem geral. Por quê? A palavra de Deus nos lava, nos purifica. Diga, eu sou purificado pela palavra. É interessante que quando nós não entendemos isso, nós começamos a ter dificuldade. Por quê? O que faz o homem mudar é a palavra. Preste atenção, o que mais mudou a sua vida? Às vezes uma palavra que você ouve numa pregação, ela muda você. É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Porque a palavra é chave. A Bíblia diz que nós temos o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essa palavra, ela faz o quê? Ela entra, ela é penetrante. Ela vai aonde? Na divisa da alma e do Espírito, e da medula, e das juntas e medulas. Ou seja, ela vai em qualquer lugar. Porque ela é penetrante. Diga, o que nos purifica é a palavra. Jesus diz, vós sereis limpos, lavados pela minha palavra. O que está faltando então? O povo gostar de tomar banho. O povo só está gostando do banho de domingo, um banhozinho domingo à noite, um domingozinho, né?
À noite toma-se um banho rapidinho por semana. Domingo à noite eu fui ao culto, ouvi a palavra. Tomei um banhozinho uma vez por semana. Já pensou? Fazer igual vocês falam assim, pensou? Impressionante, por quê? Porque nós temos costume de receber muito pouco. E muitas vezes não somos lavados pela palavra. O Salmo 119 diz aqui, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Diga palavra. Versículo 10: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Diga, não me deixes desviar da tua palavra. Vamos lá, não me deixes desviar da tua palavra. Presta atenção, como que o jovem pode se purificar? Pela palavra. Querido, muitas pessoas fazem muitos sacrifícios que não trazem resultado. Ou seja, nós temos mania de resolver os nossos problemas pelas nossas forças. Mas o que a Bíblia diz? Quem purifica o caminho do jovem? A palavra. Diga, a palavra. Querido, não tem nada melhor para a cabeça, para a mente, para a mudança de sentimento do jovem do que a palavra. E não somente o jovem, para o homem, para a mulher. Nós temos que começar a mergulhar na palavra. E no versículo seguinte, que é o versículo 11, diz: escondi, eu gosto de dizer guardei, diga guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Querido, você pode ser religioso, você pode ser assíduo na igreja, você pode ser um homem até que ora bastante, mas se você não tiver a palavra no teu coração, você cai. Sabe por quê? Porque o que segura o homem é a palavra, porque a palavra é vida, ela é viva. Diga, a palavra de Deus, ela é viva, ela purifica. Diga, Deus, purifica-me pela tua palavra. Amém? Quando estou entendendo, diga amém. Diga, a palavra de Deus, ela traz purificação. Amém? Então diz, como purificará o jovem o seu caminho. Queridos, eu quero dizer para você, se você não tiver esse desejo, essa vontade de conhecer a palavra a fundo, você terá dificuldades. Por quê? Porque não há outro caminho a não ser através da palavra de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas caem, quando vê, caíram e não sabem por quê. Porque não estão com a palavra, não estão embutidos na palavra, ou seja, a palavra embutida, a palavra dentro, a palavra como base da nossa fé. Nós temos que ter isso. Então diz, purificará então o caminho através da palavra de Deus. Como tirar os pensamentos da sua cabeça? Tudo bem, nós podemos repreender. Quando você diz sai, que nós já ensinamos aqui, você vai sentir o alívio. Mas se você não preencher a cabeça com a palavra, vai voltar. Vai voltar. O que falta na sua vida? Palavra. O que falta na sua vida? Vida. Qual é a vida? A palavra. Então quando Deus falou, haja, houve. Aconteça, aconteceu. Então a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Diga, a palavra de Deus, ela tem que estar dentro de mim. Amém? Quando estou entendendo, diga amém. Diga, eu preciso da palavra de Deus no meu coração. Eu preciso de viver a palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Livro de João capítulo 15. Esse capítulo é muito importante. É muito importante. Nós vamos ler o versículo 3, mas vamos ler do 1 em diante. Acharam? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Com o que limpa aí? Com a palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Que coisa impressionante. Deus está falando, Jesus está dizendo para os discípulos: sabe quem limpou vocês? Sabe quem mudou a cabeça de vocês, a atitude da vida de vocês? A palavra. Você já viu alguma coisa mais resistido do que a palavra? Na hora que a pessoa vai ouvir, na grande maioria as pessoas começam a ter dificuldade de ficar quieta, dificuldade de concentração, dá sono, né? Dá um sono impressionante, de repente dá sono, dá dificuldade. Por quê?
Porque a palavra de Deus é que vai trazer convicção, vai trazer mudança na vida. E a Bíblia diz que tem um tipo de demônio chamado ave do céu. O que ela faz? Rouba. Você já tiveram experiência? Você está aqui ouvindo, de repente você viaja. De repente você dá uma saída, você vai lá não sei aonde, esquece de onde estava. E quando volta, parece que fica um vazio. O que aconteceu? A ave do céu, Satanás roubou. Então o que nós temos que fazer? Na hora da mensagem, você tem que dizer: em nome de Jesus, eu repreendo toda a ave do céu, todo pensamento mau. Eu declaro a minha mente cativa para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque senão você perde muitas coisas que nós poderíamos aprender ouvindo a palavra, não aprendemos. Por quê? Viajamos. E é o local, o momento que você mais viaja. Outro momento que você tem que ter muito cuidado é na hora do louvor. Por quê? O louvor também é importante, porque o louvor é você adorando a Deus. E a palavra, louvor você fala com Deus, e a palavra você ouve Deus. No louvor você adora, e na palavra você recebe. Amém, gente? Então quando você está adorando, de repente você acaba misturando. Você pode, por quê? Para desviar o seu pensamento, desviar o seu coração, para que você não fale com Deus. No louvor, na oração. Você já se pegou orando e pensando em outra coisa? Já? Eu também. Eu também. Por quê, né? Interessante, presta atenção. Você já acordou de madrugada e pensou num problema? Você acorda e não consegue dormir. Você já acordou de madrugada e pensou: vou orar? Você desmaia e não consegue ficar acordado. Interessante. Interessante, né? Não é verdade? Principalmente se você acordar de madrugada e diz: o cheque vence amanhã. Aí você não dorme fácil, é complicado de dormir. Mas se você acordar de madrugada e disser assim: vou orar, dá um sono terrível. Isso é espiritual, querido. É espiritual por quê? Porque Deus, Ele quer falar, Deus quer transformar, Deus quer trazer novidade, Deus quer trazer coisas novas. Mas Satanás, ele quer impedir. Amém? Então a Bíblia diz que nós conhecemos pouco, nós produzimos pouco, temos pouco porque conhecemos pouco. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Diga: eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse: ó, o que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado para vocês, é o que tem lavado, é o que tem purificado, é o que tem trazido vida para a vida de vocês. Amém? No capítulo 17 ainda de João, vamos mais em frente. Versículo 15 em diante, diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus não disse para se santificar no jejum, Jesus não disse para se santificar em oração, Jesus não disse nada disso. Ele disse para santificar onde? Na palavra. Querido, por que isso? Porque não tem como fazer nada no reino de Deus sem conhecer a proposta, sem conhecer os planejamentos. Onde está todos os detalhes? Na palavra de Deus. Amém? O que nós temos que entender? É entender o procedimento de Deus através da palavra dele na nossa vida. É isso que vai mudar. Então nós temos que começar a aprender mais, nos aprofundar cada dia. E como entender isso, querido? Nós temos que começar a ler a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e ler a Bíblia com um olho espiritual, perguntando, questionando, pedindo. Disse: Deus, por quê? O que é isso? Fala comigo, abra minha mente. Bíblia não se lê como revista, Bíblia não se lê como um livro qualquer. É claro que você pode fazer uma leitura desse tipo, uma leitura normal, mas é importante você parar, meditar, pesquisar, fazer, aprofundar, orar, questionar, sentir, ver o que essa palavra está falando na sua vida. Por quê? Senão você não terá santidade. Interessante que muitas pessoas, às vezes você diz: poxa, caiu na fé, o camarada era tão consagrado, mas não era santo.
Presta atenção, às vezes você consagra muito, você faz muita coisa, mas não santifica. Porque o que santifica o homem é a palavra, não é a tua força. O que te santifica não é a tua força, não é o teu esforço, é a palavra. Prestou atenção nisso? É por isso que muitas pessoas fazem muita besteira. Tem gente que vive jejuando, vive subindo em monte, vive em tudo, mas não conhece a Bíblia. Não tem santificação. Tem até consagração, ou seja, coloca-se à disposição de Deus, mas não tem o quê? Sabedoria, não tem santidade. E você às vezes fica preocupado quando vê uma pessoa dessa e cai. Você fica assustado, eu orava tanto, mas não conhece a Bíblia, não tem fundamento. Amém, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? O que santifica é a palavra. E a Bíblia diz: tudo o que fizer, fazer em meu nome. É tudo em nome de Jesus. Ele é Senhor, Ele está sobre todas as coisas. Amém? Você tem que orar, você tem que jejuar, tem que fazer tudo isso. Mas a prioridade é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O que você tem que fazer? Ler mais Bíblia do que orar. Porque orando muito e não conhecendo a palavra, você vai fazer muita bobagem. É como você ter um carro novo e não saber o caminho, você vai errar. Quando você entender? Um carro novo, sem saber para onde ir, não adianta. Você pode ter muito potencial de oração, mas não tem o quê? Santificação, ou seja, entendimento da palavra. Temos que aprender. Lembra de Pedro? Pedro estava totalmente empolgado. Pedro chegou até a falar de morrer em lugar de Jesus. Jesus diz: Pedro, quando tu te converter, quando tu se santificar, quando a minha palavra passar por você e transformar a tua vida, você será uma bênção. É por isso, querido, que eu não acredito nesse negócio do camarada converteu ontem, hoje ele já é o super-herói, porque não existe isso. Não existe isso. No reino de Deus existe escala. É claro que uns mais rápido, outros menos, mas tem que conhecer a palavra. O primeiro princípio, se observar num homem de Deus, é se ele conhece a Bíblia. Se ele não conhece a Bíblia, cuidado, porque ele pode estar viajando nas emoções, no modo dele pensar, naquilo que ele acha. Ele pode estar no achômetro, no chutômetro. Há muitas pessoas que pregam o que ouviram pregar, nunca leram a Bíblia. E impressionante, eu não sei se você já prestou atenção, mesmo nós, se não prestar atenção, muitas vezes lemos a Bíblia como ouvimos, não lemos como está escrito. Você já se pegou fazendo isso? Vejam, quando eu leio a Bíblia, como eu ouvi, e não está escrito como eu ouvi. Lembra da história que eu contei da mulher que disse que não mudava de religião? E eu disse: não tem problema, a senhora precisa de mudar de religião. Pega a sua Bíblia. Ela pegou a Bíblia. Ela era da igreja normal aí, a igreja histórica, né? E ela disse assim: aqui está a minha Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia dela e ela ficou impressionada. Porque ela disse: ué, mas eu nunca vi isso aqui. Mas eu sublinhei, inclusive. Ela começou a ficar em parafuso. Eu disse: sabe por quê? A senhora não estava enxergando. E eu estou orando aqui para que Deus abra a tua vista, a tua visão, para você enxergar. Sabe o que aconteceu? Converteu, mudou de religião, porque ela conheceu Jesus, ela conheceu a Bíblia viva, ela conhecia uma Bíblia morta, uma Bíblia que ela ouviu falar. Incrível, incrível, presta atenção nisso. Você pega uma pessoa que não tem habilidade espiritual, ela lê a Bíblia diferente, pode ir lá ler com ela não consegue ler. É impressionante, a palavra parece que some. Nós temos que abrir os nossos olhos. Diga: Deus, abra os meus olhos para enxergar a tua palavra com profundidade, em nome de Jesus. Amém? Então diz a Bíblia: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que te santifica? O que te santifica? A palavra. Sabe o que você diz que santifica você? Jejum. Onde está escrito isso? Onde está escrito na Bíblia? Onde que está escrito isso? Sabe o que jejum faz? Quebranta a carne.
Senão o macumbeiro jejua, era santo também, santificava. Negativo. A santificação pela palavra leva você a jejuar, porque você tem necessidade de quebrantar a carne. É o contrário. O jejum não. O jejum é quebrantamento de carne. É para quebrar a carne. Mas o que santifica é a palavra. Amém? Está claro aí, gente? Então é importante ver isso. Jesus disse, pela palavra, é a minha palavra, é a palavra do Pai, é a minha palavra que vem de Deus, que eu estou falando que vai santificar a sua vida. Então nós começamos a entrar no início, falando o quê? O que santifica o caminho do jovem, do homem, da pessoa, é o quê? A palavra. Tem que ouvir aqui o Diego, Virginia, nós pregar para o jovem. Jovem precisa de palavra. Amém? Tem que ser muita palavra, palavra ungida, palavra do céu, porque isso vai santificar a igreja. Amém? Não é somente você estar aí na adoração, no louvor. Amém, é bênção. Mas o que vai te santificar é a palavra. Está aqui escrito. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então Jesus foi claro. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ele estava falando com Deus. Ele disse, Deus santifica eles na palavra, na verdade. Amém? Vamos ver mais um versículo. Efésios. Vamos lá na frente, Efésios. Você está entendendo, querido? Aleluia. Diga amém. Estou vendo agora como me santificar. Amém? Passa tempo, pega tempo. Tira alguns tempos grande, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, você vai ver como as coisas vão mudando. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 26. Olha só, esse capítulo aqui, esses versículos são muito lidos para casamento. Interessante. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Diga, pela palavra. O que mais agrada a mulher? Você quer convencer a mulher? Fala para ela, você está muito bonita, você está linda. Ela começa a se sentir uma linda. Por quê? Porque a palavra santifica, a palavra levanta, a palavra traz sentimentos. E o que Jesus está dizendo aqui? Santifica na palavra. Então não é fácil fazer isso, por quê? Porque nós temos que ter habilidades para fazer isso. E quem tem habilidade? Jesus tem habilidade para, através da palavra, nos convencer. O que Jesus disse? Você pode, você é capaz, você dá conta, eu te amo, eu morri por você, você vai ser vencedor, você é mais que vencedor, eu faço você mais que vencedor. Como é que você faz? Você vai levantando, você vai purificando, e daqui você vira um gigante. Aqui está o segredo. Como é que diz? Purifica como? Pela palavra. Já pensou todo dia você é horroroso, feioso, narigudo, barrigudo, baixinho, alongamento de baixinho, e vai falando cada dia um defeito da pessoa. Como é que a pessoa vai ficando? Vai ficando defeituosa. Por quê? A palavra, ela mata ou gera vida. Diga, a palavra, ela mata ou gera vida. Aí o apóstolo diz o seguinte: para santificar. Como que Jesus purifica a igreja dele? Como? Pela palavra. Olha o que diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O que limpa a igreja? Que coisa, hein? Quantos banhos de toalha você já tomou, hein? E não limpou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta, querido, você chegar sujo e não ter água. Tem muitas vezes na igreja, você vem aqui, passa uma toalhazinha, passa aí um quebra-galho, mas não passa a palavra, não purifica, a pessoa sai mal, sai sem lavar, sai sentindo mal. Por quê? Não foi lavado, não foi santificado. E diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas
santa e irrepreensível. O que vai fazer você ser santo e irrepreensível? A palavra. Você sabe o que significa o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é a justificação, é o direito que você tem, mas a transformação vem pela palavra. Ouvir a palavra, ouvir a palavra, diga ouvir a palavra, ter entendimento na palavra. Amém? Então, quanto mais você ouvir palavra, mais santo você vai ficar. Amém? É aquele negócio interessante, aquela história antiga, não sei se vocês conhecem, mas é uma história antiga, se conta muito. Aquela pessoa que estava na beira da praia, e ia lá dentro do mar, enchia o balaio, um cesto de água, botava nas costas e vinha andando, o cesto vinha, vazava a água todinha, que chegava lá, ele voltava, enchia o cesto novamente, e botava o cesto nas costas, e vinha, o camarada começou a olhar, e digo, rapaz, que cara doido, o camarada enche o cesto d'água, volta, enche. Aí chegou meu amigo, que história é essa, rapaz? Você está carregando água no cesto, você não consegue carregar água disso? Não, eu estou lavando o cesto. Eu não carrego água não, mas o cesto está ficando limpo. Pode ver, estava sujinho quando comecei, agora está limpo. O que significa? Parece que a palavra não te limpa, mas ela vai passando, vai limpando, vai passando, vai limpando. Por isso tem que ler a Bíblia. Dá a impressão que não está nem fazendo efeito, mas está passando, está limpando. Está passando, está limpando. Está passando, está limpando. Quantos podem dizer amém? Então é o caso do cesto. Ele não carregou a água, mas limpou a impureza que estava naquele cesto. Esse cesto somos nós. Amém? Uma história interessante. Diz que o pastor respondeu uma pergunta do camarada descredo, aquele camarada que disse: para que ir na igreja todo dia? O que eu vou fazer naquela igreja todo dia? E chegou para o pastor, disse: pastor, eu não vou mais na igreja, tem 30 anos que eu vou na igreja, e para que eu vou mais? Eu já sei sempre o que vai pregar, um dia prega uma coisa, um dia prega outra. Aí ele disse assim: você está certo. Você faz quanto tempo você come, meu filho? Ele disse assim: como há 30 anos, desde que eu nasci. Eu falei: pois é. Há 10 anos atrás, o que é que você comia, meu filho? Não lembro. Eu digo: pois é, você não lembra que comia, mas você lembra que está vivo, então a comida fazia efeito. É por isso que você vai na igreja. Você não sabe nem o que está pregando, mas aquela pregação está te sustentando espiritualmente. Nós não temos esse entendimento. Às vezes parece que o pastor pregou a mesma coisa. Não pregou não, porque a palavra de Deus, ela é aquela que te renova cada manhã, cada dia, ela renova as pessoas. Evidentemente que se perguntar o que eu preguei daí 2, 3 semanas para trás, talvez você não lembre, mas ela te fez viver até hoje. É importante. Você lembra o que você comeu ano passado? Não. Você lembra o que você viveu ano passado, não lembra? Então foi a comida que você comeu que fez efeito. E a vida espiritual é a mesma coisa. É assim. É 30 anos na igreja? Senão você morre. Sozinho em casa você vai ficando raquítico, você vai ficando fraco, vai ficando sujo, a poeira vai subindo e você fica perdido, porque a Bíblia diz que não poderá entrar no céu os sujos. Quantos podem dizer amém? Diga: santifica-me pela tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós já vamos terminar. 1 Pedro, capítulo 1, versículos versículo 20 em diante. Acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Diga amém. O que vai fazer você permanecer? A palavra. Você sabe por que você não peca? É que você lembra da palavra. Você já foi fazer uma besteira e você lembrou da palavra do papai e da mamãe? Já?
Que coisa, hein? Quanto crente não sabe nada em relação à palavra e peca? Ué, sabia que isso é pecado? Não sabia não, meu filho? Porque não conhece a palavra. Erreis por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Então o que diz a Bíblia? O que vai te segurar, te sustentar, te fazer uma pessoa nova? A palavra. Através da Bíblia, através da palavra de Deus, através de conhecer a verdade, através de ler, através de ouvir, através de expressar, através de conhecer cada dia mais. Isso vai te trazer o quê? Vida eterna. Ele disse: você não é mais uma pessoa comum, sendo de novo gerado, diga, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Querido, presta atenção, quando você recebe Jesus, você nasce, mas o que te faz crescer é a palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Sabe que tem muita pessoa que pensa que o que alimenta é a ceia? Tem. Eu conheço igreja que fica lotadinha uma vez por mês para tomar ceia, para comer a carne e o sangue de Cristo. Que coisa! A carne e o sangue de Cristo é um memorial que o apóstolo Paulo fala claro, para lembrar a morte de Jesus até que ele venha. E é um momento de comunhão, mas o que sustenta não é aquele momento. E há muita gente sustentada pelo pão e o vinho. Que sustenta, hein? Ou não é verdade? É memorial. Paulo diz: fazei isso em memória, até que ele venha. E as pessoas vêm à igreja para tomar a ceia, para se alimentar. Que coisa! O que nós aprendemos hoje? Que o que alimenta é a palavra. Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a palavra. Você sabe como Jesus se dividiu? Sabe o que significa aquele pão divididinho, pedacinho de pão? Sabe o que ele está dizendo ali? Esta é a minha palavra, que é dividida por vocês. Amém? E o sangue? O símbolo do sangue, aquilo ali é para lembrar que Jesus morreu, verteu o sangue que nos purificou, ou seja, que nos resgatou, nos deu de novo o direito de ser. Tanto é que lá, quando você lê 1 João capítulo 1, versículo 12, disse: a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos. Ou seja, você ressuscitou porque aceitou. Agora, se você não permanecer, morre, porque não tem comida. A pessoa sem comida morre, precisa de se alimentar. Da onde? Da palavra. Por isso nós temos que estar na igreja, sempre ouvindo. Sempre que você puder, ouça a palavra. Pega CD de palavra, compra fita, ouça o dia inteiro. Principalmente palavras que vêm de homem de Deus, que não pregam o que ele pensa, prega a palavra. Ouça, que vai ser uma bênção na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar. Fique em pé, por favor. Diga comigo assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diga: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Feche seus olhos e fala espiritualmente. Diga: eu guardei. Fala espiritualmente: guardei. Não falando mesmo, mas exercitando o espírito. Diga: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te damos graça nessa oportunidade. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado, pela porção que o Senhor tem nos dado neste lugar. O Senhor tem aberto os nossos olhos, aberto os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para entender a tua palavra, entender, Senhor, os princípios da tua palavra. A tua palavra é santificação, a tua palavra é purificação, é a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos sara, é a tua palavra que sara a alma, que sara o espírito, que sara a carne, sara o mundo, sara os feridos, sara os quebrantados, abalados, aqueles que estão, Senhor, perecendo através da palavra. E nós declaramos em nome de Jesus que a tua palavra é rema, que a tua palavra seja, Senhor, uma realidade em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, gera fome e sede, gera querer, gera vontade em nossas vidas cada dia, de conhecer a ti, de conhecer a tua palavra, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, comece a orar e diga: Deus, tira de mim todo empecilho, todas as dificuldades de ter intimidade com a Tua palavra. Abra o meu entendimento, abra o meu coração, abra, Senhor, o meu querer, abra, Senhor, em nome de Jesus. Me dê desejo, me dê vontade, coloca, Espírito Santo, cada dia desejo de conhecer a Ti mais e mais, e é através da Tua palavra que eu vou Te conhecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito, vem, vem em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai colocando a sua vida, coloca a sua vida diante do Senhor. Diga a Ele: Senhor, quero, eu preciso. Tua palavra é fiel, não voltará vazia. Tua palavra prevalecerá hoje e todos os dias. Foi pela Tua palavra, Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou. É pela Tua palavra, Senhor, que eu sou mais, muito mais que vencedor. Tua palavra é fiel, Senhor. Tua palavra é fiel, Senhor, que se cumprirá em minha vida e na vida dos meus irmãos. Tua palavra é fiel, Senhor. Tua palavra é fiel, Senhor. Tu és o Deus que nunca falhará. Sim, eu creio na Tua palavra. Declaro a Tua palavra, Senhor, as circunstâncias se transformam. Declaro a